Neste vídeo eu apresento citações retiradas de 2 artigos jurídicos sobre investigação privada e atividade do detetive particular no Brasil. O primeiro artigo é de autoria do mestre em processo pela FADUSP e promotor de justiça de São Paulo, Walter Folleto Santin, intitulado de A Investigação Criminal e o Acesso à Justiça. O segundo artigo, intitulado de O Detetive Particular e Investigação Criminal, algumas questões pontuais, foi escrito por Renan Kifuri Lopes, bacharel em Direito pela PUC de Minas Gerais, pós-graduado em Direito Processual Civil, Direito de Empresa e Direito Tributário pela Fundação Dom Cabral. Ao final destas citações, faço breves comentários acerca de seu conteúdo. Os elementos investigatórios podem ser colhidos pela polícia em inquérito policial ou pela própria vítima em investigação particular. A vítima pode auxiliar a polícia ou colher diretamente os dados sobre os fatos delituosos. A investigação criminal em sentido amplo pode ser pública ou privada. Pública, quando elaborada pelos entes estatais. Privada, providenciada pela vítima, pelo cidadão e por entes privados. Normalmente, ela é desempenhada por entes públicos, principalmente policiais, mas não são descartados os esforços particulares. No trabalho de auxiliar, a vítima pode fornecer à autoridade policial ou ao Ministério Público documentos, informações e elementos de convicção para instruir o inquérito policial ou a representação, inclusive requerendo diligências policiais. Ela tem direito de coadjuvar os trabalhos e que os seus informes sejam analisados pelos órgãos de persecução penal e acompanhem os autos da investigação. Em relação à investigação diretamente pela vítima, não se vê nenhum empecilho ou impedimento de que o ofendido faça diligências e produza elementos informativos, através de perícia particular, documentos e declarações privadas de testemunhas dos fatos. Tudo anexando a representação ou peça acusatória. Essa atividade complementa o trabalho de investigação estatal. Na hipótese de crime de ação privada, é visível o interesse e o direito da vítima a investigar por meios próprios, porque a acusação é sua incumbência e possui interesse em produzir elementos de provas mais robustos para alicerçar a sua atuação no processo e melhorar as chances de sucesso da ação penal. O sistema permite que a vítima ou o cidadão represente diretamente ao Ministério Público, noticiando a prática criminosa e que te ofereça a denúncia criminal se suficientes os elementos, sendo razoável que possa o interessado efetuar prévias investigações sobre os fatos, inclusive para evitar incorrer em delito por acusação falsa ou infundada. Sobre a participação do cidadão, prevê o artigo 27 do Código de Processo Penal que qualquer pessoa do povo poderá provocar a iniciativa do Ministério Público, nos casos de ação pública, fornecendo-lhe informações escritas sobre o fato e a autoria, com indicação de tempo, o lugar e os elementos de convicção. Evidentemente, o cidadão poderá produzir documentos particulares e elementos de prova para corroborar a notícia-crime, de forma similar à vítima. A participação do cidadão no campo do processo penal é importante para a melhoria de qualidade da justiça criminal. O Estado terá ao seu lado o povo no difícil trabalho investigatório e persecutório, com maiores chances de eficiência no combate ao crime e punição dos delinquentes. A doutrina tem despertado para a conveniência da participação popular na investigação criminal e no processo penal, começando pela notícia dos fatos criminosos, o fornecimento de informações sobre nomes de testemunhas, o levantamento de provas periciais e até indicações de ordem técnica, além do encargo de servir como testemunha. Não constitui delito de usurpação de função pública a atividade de investigação particular, por parte da vítima, do cidadão ou até de investigador particular contratado, sendo lícito o trabalho de detetive particular, que se submete à legislação própria para a atividade profissional de prestação de serviços de investigação. Pode caracterizar o delito de usurpação de função pública se o detetive particular identificar-se como policial ou agir como se fosse servidor público. Desde que não haja ilicitude na obtenção da prova, mesmo aquelas colhidas antes do advento da Lei 13.432 de 2017 por investigação particular, poderão ser aproveitadas normalmente numa investigação criminal e, posteriormente, num processo penal. A questão se torna clara e evidente se é comparada à situação em que a própria vítima de um crime sai à cata de informes e os repassa à autoridade policial. Nada obsta essa investigação privada, desde que não se cometa abusos e não se viole disposições constitucionais,
nem se usurpe função exclusiva de polícia judiciária ou órgãos oficiais de Estado. Buscando salientar os pontos mais importantes, ou ao menos aqueles que me chamaram mais atenção, conforme a ordem que aparecem as citações, devo iniciar pela questão do sujeito, que aqui posso chamar de vítima, representante ou cidadão, e sua decisão de auxiliar a polícia através de uma investigação paralela, coletando informações e elementos de convicção acerca do delito. Está claro que a lei permite tal investigação, quando dentro dos parâmetros legais. Os elementos de convicção tratam-se dos objetos materiais ou não que podem ou não estar relacionados ao crime, como provas, indícios da autoria ou elementos circunstanciais, ou seja, elementos A mais B que podem levar a crer que A mais B é igual a C. Como consta no artigo, é direito do sujeito que as informações colhidas por tal investigação paralela sejam averiguadas. Ademais, o artigo 268 do Código de Processo Penal diz que, abre aspas, em todos os termos da ação pública poderá intervir, como assistente do Ministério Público, o ofendido ou seu representante legal. Fecha aspas. A investigação paralela pode ser realizada previamente à formalização da ocorrência ao Ministério Público ou Delegacia de Polícia, com o fim de evitar acusações sem fundamento, embora esta decisão dependa das variáveis que envolvem o fato. O representante legal a dirigir as investigações pode vir a ser um detetive particular, profissional que possui os mesmos poderes civis, os mesmos direitos e deveres do cidadão comum, com o diferencial de seu conhecimento investigativo. Este deve, entretanto, agir conforme a Lei 13.432 de 2017. Devo dizer que a considero incompleta, com brechas hermenêuticas divisoras de opinião. Esta lei trata da atividade do detetive particular, profissional legal no Brasil e que se enquadra sob o Código 35.1805 da Classificação Brasileira de Ocupações. Tanto o detetive quanto qualquer outro sujeito civil, em uma investigação paralela à polícia, deve respeitar a inviolabilidade da privacidade, da intimidade e da liberdade, conforme o artigo 5º da Constituição Federal de 1988. Infelizmente, qualquer sujeito de pouca escolaridade consegue realizar e concluir um curso de detetive particular no Brasil, pois a legislação quanto a isso é demasiadamente branda, e os cursos tratam somente do básico do básico. Tenho conhecimento de causa. Concluí 2 cursos de detetive particular, o primeiro em 2013 e o segundo em 2017, e ambos considero medíocres. Após o segundo curso, decidi oficializar minhas atividades e exerci meu direito de obter alvará municipal para a profissão. Creio que seja necessário um controle maior sobre tais cursos e, se for do interesse econômico do Estado e das instituições de ensino, que as aulas sejam obrigatoriamente administradas por profissionais das áreas do direito, delegados e peritos, para que assim a Lei 13.432 de 2017 seja reformulada, abrindo espaço para que detetives realmente sérios possam coletar informações criminais com mais autonomia, de forma participativa para com a polícia. Dificilmente isso ocorrerá, embora cursos de investigação particular a nível de graduação, com duração de até 2 anos, já estão surgindo. Estes são os primeiros passos de um longo caminho, pois a investigação particular atualmente, do modo em que se encontra, não pode ser levada a sério. E exatamente por isso que a Lei 13.432 de 2017 carece de dados objetivos.